Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Dessa vez falando de Libertadores, né? Então, vamos começar aí falando sobre o jogo de Fortaleza e Vélez Sarsfield. O jogo foi ontem à noite no Castelão e, na verdade, o jogo foi o que se esperava. O Vélez Sarsfield não passa por uma boa fase, assim como o Fortaleza. Se não me engano, vem de 3 jogos sem vitória. E com o jogo de ontem foi o quarto jogo sem vitória do Vélez Sarsfield. O Fortaleza também não vem numa sequência muito boa, segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, da Série A. E o jogo foi muito ruim. Muito ruim. Praticamente nenhuma chance de gol para nenhum dos lados. As duas equipes com pouquíssima criatividade, muitos erros de passe. Até dava para ver um pouco de vontade, né? Mas criatividade de nenhuma das equipes, praticamente zero. O resultado não podia ser outro. 0-0, ficou a decisão aí para o jogo da volta. Eu penso o seguinte, o Fortaleza vem nos últimos anos fazendo grandes campanhas, né? Teve até algum em 2020, aquele campeonato acabou em 2021, né? Que era de 2020. O time quase foi rebaixado, escapou na penúltima rodada, no caso lá que caiu foi o Vasco. O Fortaleza naquele ano fez a mesma pontuação do Vasco, mas tinha um saldo de gol melhor. Em 2022 o Fortaleza passou um bom tempo, né? A lanterna da Série A. Só que no segundo turno fez uma campanha muito boa e acabou até se classificando para a Libertadores. Porém, não é o que se vê. Naqueles anos, em 2020, por exemplo, o time era bem mais limitado, mas você via muita entrega dos jogadores. Foi muito difícil conseguir escapar, né? Inclusive tem um jogo emblemático, o Fortaleza tomou uma goleada do Bahia aqui, né? Nesse ano, e acabou, enfim, dizia ele, não, vai cair, não tem jeito, acabou não caindo. 2022 foi diferente, no meio do ano teve uma boa janela, chegaram vários jogadores, naquela época, se não me engano, o Lucas Sacha, Thiago Galhardo, chegaram e ajudaram a equipe. Já esse ano é completamente diferente. O time é apático, o time não produz, trocou o técnico, deu uma boa melhorada ali nos primeiros jogos e voltou de novo a cair. E ontem contra o Vélez Sarsfield não foi diferente. E na minha opinião, eu acho que o que o Fortaleza tem que fazer é exatamente isso. Não vou dizer abandonar, porque a gente sabe que não existe isso num esporte de alto rendimento. Mas assim, se for eliminado da Libertadores, eu não vejo como uma coisa ruim para o Fortaleza. Eu sinceramente não vejo. Porque o foco tem que ser não ser rebaixado. Esse tem que ser o foco. A Série A do Brasileirão. Porque se avançar na Libertadores e por um acaso vier a cair, qual é a vantagem disso? Vamos falar assim, o carro-chefe de um clube, não só como Fortaleza, mas todos os clubes do Brasil, é o Campeonato Brasileiro. É o que te mantém receita, é o que paga melhor, a verdade é essa. A longo prazo, você pode falar da Copa do Brasil, da Libertadores, da Sul-Americana, ok, mas sem Brasileirão você não vai para essas competições. Se o time ele é rebaixado, como ele vai montar um time na Série B para disputar a Copa do Brasil, por exemplo? Então, eu vejo que o foco tem que ser o Brasileirão. A Libertadores, se sair, para mim, na minha opinião, vai ser uma boa para o Fortaleza. Não vai ser algo ruim. Minha visão vai ser algo bom para manter o foco somente no Brasileiro, escapar do rebaixamento e aí, quem sabe, no próximo ano tentar montar um time melhor, mais estruturado. Ponto negativo do Fortaleza, 2 específicos. Diogo Barbosa. A impressão que dá é que o Diogo Barbosa tem preguiça de jogar. Ele não consegue fazer nada, ele não cruza, ele não defende, ele não apoia. Sinceramente, eu fico me perguntando por que ele é titular no Fortaleza. Não consigo entender. Claro que a gente não está lá dentro para ver os treinos, a condição física e técnica dos outros jogadores, como o Bruno Pacheco, a gente não sabe. Mas é impressionante. E outro, o Davidson. O Davidson parece que ele é totalmente desconexo da realidade. Está desconectado, ele não sabe o que está acontecendo. Deu entrevista para jogo falando que o Fortaleza ia chegar na final da Libertadores. Sinceramente, a gente sabe que pode acontecer, pode, mas é algo assim praticamente impossível de acontecer. Nem mesmo em outros anos que o Fortaleza tinha um time melhor, dava para acreditar nisso, né, com tanta convicção. E agora o momento não é esse.
Ontem no jogo, ele segurando o pé, fazendo aquela palhaçada, alguns torcedores se irritaram, chamaram ele de palhaço. E realmente, eu acho que o torcedor do Fortaleza deve sentir vergonha e tristeza de ver um jogador como aquele vestindo sua camisa. Ele é um bom jogador, na minha opinião. Se ele não tivesse tanta palhaçada, tanta brincadeira, ele seria um jogador muito melhor. Mas ele prefere ficar jogando pra torcida, virar meme. E assim, eu acho que quando o jogador, o time tá ganhando, tá indo bem, ele tá fazendo um gol, tá fazendo um gol da vitória, aquela coisa toda, tudo bem, provoca o adversário. Mas quando tá 0 a 0, quando o time tá muito mal, não faz sentido nenhum. Então, esses dois lados negativos aí, jogadores, né, no Fortaleza. Mudando agora a chave, Flamengo e Internacional. Um jogo, assim, muito bom. Dois times, aí sim, tecnicamente muito, vou dizer, equivalentes, porque o time do Flamengo é bem melhor, né? É questão de elenco. Mas o Inter igualou o jogo. O jogo foi 1 a 0 pro Flamengo, do Bruno Henrique. Como sempre, Bruno Henrique é impressionante como ele faz gol em jogo decisivo. Mas os dois tempos totalmente distintos. No primeiro tempo o Flamengo começou avassalador. Não só começou, como foi dominante durante todo o primeiro tempo. Teve momentos que o Fortaleza que o Flamengo chegou a atingir mais de 80% da posse de bola. Então assim, o Inter foi totalmente sufocado, o Inter jogou atrás, acuado no primeiro tempo, tomou o gol. Porém, tem um detalhe importante. Antes do gol, o Flamengo só tinha conseguido finalizar uma vez com o Luiz Araújo, defesa do Rocher. Fora isso, até o gol, mais nada. Depois do gol, teve ali uma chance ou outra. Mas assim, o Flamengo teve o volume, teve a bola, pressionou, mas de novo sem tantas chances de gol, né? Sem incomodar demais. Claro que incomodou um pouquinho e tudo. A zaga do Internacional teve que fazer várias intervenções. Mas teve um certo momento do jogo que eu percebi que alguns jogadores do Flamengo estavam com um certo preciosismo. Se não me engano, eu contei 3, 4 passes de peito. Ah, não pode dar passe de peito? Então, não é que não possa. Mas assim, todo tempo, o jogo tá 1 a 0, oitava de final de Libertadores. Parecia que, sabe, meio que dá uma relaxada. Assim, eu particularmente não achei muito interessante. Eu acho que não era momento para aquilo ali. Ele ia botar a bola no chão, fazer um jogo mais sério, jogar mais simples e tentar fazer mais gols. Segundo tempo parece que foi o seguinte: foram do vestiário, trocaram as camisas e aí o jogo continuou. No caso dessa vez foi o Inter que pressionou o Flamengo. Detalhe, da mesma maneira, pressionou, mas também sem criar nenhuma chance, digamos assim, clara de gol. Né? O Inter ficou com a bola, o Flamengo praticamente não saiu mais. Tentava contra-ataques, não encaixava contra-ataques. Tabelinhas ali, passe de letra, calcanhar, como eu já falei anteriormente. Mas no campo de defesa, eu acho que, enfim. E o Flamengo não conseguia sair. O Inter tentou, não chegou a ter uma grande chance de gol, mas parecia que era um outro time que foi do vestiário, voltou, são outros jogadores, então trocaram as camisas, ó, para vocês são um time de branco, vocês vão atacar de novo agora. E, né, mas o Flamengo se segurou bem, o Flamengo teve até uma chance clara com o Luiz Araújo, ele pegou mascado na bola, a bola não foi tão forte, foi no meio do gol, e o ótimo goleiro do Internacional, que é o Sérgio Rocher, defendeu com os pés. Jogo aberto, né, pro jogo da próxima quarta-feira lá no Beira-Rio. O Flamengo tem totais condições de passar, tem a vantagem 1 a 0. E o Inter vai ter ali a força da sua torcida, no seu estádio, né, para tentar reverter esse placar. O desafio para o Inter é que o Flamengo tem uma defesa muito sólida, porém é só um gol. Qual é o grande detalhe para o Inter, o que pode ser perigoso? Porque o Inter, querendo ou não, ele vai ter que sair. Tem qualidade para empatar e virar o jogo? Tem, com certeza. Mostrou isso no jogo de hoje. Segundo tempo, o Inter poderia ter tido uma chance maior. Né? Esbarrou talvez as suas limitações e também na boa atuação defensiva do Flamengo. Mas o Inter vai ter que sair e vai se abrir para contra-ataques. E aí é onde o Flamengo também pode se aproveitar para conseguir até ampliar a vantagem, né? Já que já é de um gol. É um cenário bem parecido com aquele de 2019, né? Que o jogo de volta também foi no Beira-Rio. A diferença é que hoje é só 1 a 0. Aquele ano foi 2 a 0.
E tem um detalhe importante. Com o jogo de hoje, se não me engano, são 5 jogos de Libertadores entre Flamengo e Inter, e o Inter nunca venceu o Flamengo. Se o Inter quiser passar para as quartas de final da Libertadores, vai ter que quebrar esse tabu, vai ter que vencer o Flamengo obrigatoriamente. Então, eu acho que o Flamengo continua como favorito, mesmo fora de casa. Eu acho que com essa vantagem do jogo de hoje, o Flamengo também tem um time melhor, essa é a verdade. Vai ter a volta do Arrascaeta, o Arrascaeta fez muita falta hoje no time do Flamengo. Teve um momento ali que alguém para segurar a bola, cadenciar um pouco mais o jogo, uma assistência um pouco mais, né, de requinte, né, posso falar assim, do Arrascaeta. Não tinha esse jogador hoje. O Carrascal estreou, mas ainda primeiro jogo, né? Ainda não dá pra mostrar. Então, o segundo tempo ali não deu tempo pra mostrar muita coisa. Então, gente, é isso aí. Obrigado aí por assistir o vídeo. Lembre-se, clica no like lá, se inscreve no canal, comenta, dá sua opinião aí. E aí fala aí quem você acha que passa na próxima semana. Fortaleza ou Vélez ou Flamengo Internacional? Quem dos dois passa? Fortaleza ou Vélez, né? No confronto. E outro confronto, Flamengo e Inter. Será quem será dos brasileiros que vai passar? E duelo Brasil-Argentina? Vai dar Brasil ou vai dar Argentina? Comenta aí. Até mais, pessoal. Boa noite.